Hey guys, bom dia. Tudo bem? Não sei, quer dizer, bom dia pra mim, né? Não sei se vocês estão assistindo de manhã, mas e aí, tudo jóia? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai aprender advérbios de frequência, tá bom? Você novamente não precisa saber isso, tá? Advérbios de frequência. O que você precisa conhecer são os advérbios de frequência na sua forma mesmo usada, né? Não a nomenclatura, tá bom? Então, os advérbios de frequência, para começar aqui, eles respondem à pergunta How often do you? Então, se alguém perguntar para você com que frequência você e alguma coisa, né? Com que frequência você joga bola, com que frequência você estuda, você tem essas possibilidades para responder em inglês, tá? Aqui está aproximadamente a quantos por cento, vamos dizer, né? A porcentagem que você pratica alguma ação, né? E aqui é a tradução, tá? Então nós temos o always, que é sempre, usually, que é geralmente, frequently and often, que é frequentemente, sometimes, que é às vezes, occasionally, que é ocasionalmente, tá? Seldom, que é de vez em quando, rarely e hardly ever, que é quase nunca, e never, que é nunca, tá bom? Então, aqui tem em frases com o verbo to be, eles vão depois do verbo. Em frases com os demais verbos, eles sempre vêm antes do verbo. Eu vou explicar para vocês conforme a gente for dando uma olhada nos exemplos, tá? Não se preocupem com isso agora. E os advérbios never e hardly ever nunca podem ser usados em uma frase negativa, pois seriam um pleonasmo. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, você não usa o nunca, por exemplo, numa frase negativa em português. Você não fala, eu nunca jogo bola, ou eu nunca não jogo bola. É estranho, porque o nunca, ou hardly ever, que é quase nunca, né, já tem esse sentido de negativa, né? Então a gente não consegue usar ele com uma frase negativa, somente com frases afirmativas, tá? Os demais advérbios de frequência a gente pode usar com frases afirmativas, com frases negativas, não tem problema. Tá bom? Então vamos lá, vamos olhar alguns exemplos para vocês entenderem melhor tudo que eu estou falando aqui para vocês. I always play soccer with my friends. Certo? Eu sempre jogo futebol com os meus amigos. Então, primeiramente, você concorda que se eu tirar o always da frase, a frase continua correta, né? I play soccer with my friends. Eu jogo futebol com os meus amigos. Então, o advérbio de frequência, ele quer dar essa ênfase na frequência com que você pratica a ação, tá bom? Reparem que aqui, ele vem antes do verbo play, tá? Então, para todos os verbos, ele vem antes do verbo, tá bom? Agora, quando nós temos o verbo to be, reparem que o always vem depois do verbo to be. Então, os advérbios de frequência vão ser depois do verbo to be. É uma diferença que eles têm, tá? Se você não sabe a diferença do verbo to be e dos demais verbos, procure aí e assista as aulas referentes a isso, tá bom? Bom, deixa eu só explicar também aqui, ó, a gente tem os verbos em azul, tá? Se você já entendeu a diferença de todos os verbos com o verbo to be, você não precisa focar nisso, tá? Eu só coloquei um exemplo aqui para poder te mostrar onde o advérbio de frequência vai, né? Antes do verbo, depois do verbo, tá? Mas o que a gente está aprendendo mesmo é o que está em vermelho, tá bom? Vamos lá para outro exemplo. Márcia hardly ever watches TV. A Márcia quase nunca assiste TV. We never travel on the holidays. Nunca viajamos nos feriados, ou nós, né? Nós nunca viajamos nos feriados. Aqui, pessoal, esses dois exemplos, tanto da Márcia quanto o we, são aqueles advérbios que eu comentei para você que a gente não pode usar na negativa, tá? Ficaria estranho eu falar a Márcia quase nunca assiste TV, tá? Assim como ficaria estranho eu falar nós nunca viajamos nos feriados, tá? Então, dois exemplos com os advérbios que a gente só usa na afirmativa. Aqui tem um outro, ó, só que aqui é com o verbo to be. Então, o verbo to be vem antes do advérbio de frequência.
It's never so cold in January. Nunca está tão frio em janeiro. Tá? They are sometimes lazy. Eu não sei porque que esse lazy está em azul, tá? Mas não se preocupem com isso. O are aqui é o verbo to be, então o advérbio de frequência vem depois. They are sometimes lazy. Eles são preguiçosos às vezes, tá? Eles às vezes são preguiçosos. Em português a gente pode inverter a ordem aí, tá? Então vamos lá. Pedro e Tiago, aqui é uma curiosidade, tá? Que é com as frases negativas que eu falei para vocês, né? Pedro e Tiago don't usually play video games. Pedro e Tiago usually don't play video games. Então, quando a gente tem uma frase negativa, pessoal, com exceção do never e o hardly ever que eu comentei para vocês que só vão em frases afirmativas, quando a gente tem uma frase negativa e a gente quer usar o advérbio de frequência, a gente pode usar tanto depois do verbo auxiliar aqui, que é o don't, no caso, né? Como antes do verbo auxiliar don't, tá bom? Não faz diferença. Então, tem essa possibilidade de inverter com o verbo auxiliar don't ou doesn't, tá bom? Na negativa. Na afirmativa, ele sempre vai seguir essa ordem. Antes do verbo, quando são os verbos tradicionais, né? E depois do verbo, quando é o verbo to be. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.